Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje vai falar sobre as propriedades das soluções. Nós estamos aqui continuando os tópicos vistos na videoaula anterior, ainda no capítulo 3 da unidade 1. Legal? Bom, material na mão e vamos nessa. Antes de começar, nós precisamos lembrar das propriedades que nós vimos na aula passada. Nós vimos a propriedade chamada pressão de vapor, que não é exclusiva das soluções. Pressão de vapor é uma característica exclusiva, na verdade, típica de qualquer líquido, qualquer substância líquida, tá certo? Pura ou misturada na forma de solução. O que é a pressão de vapor? É a pressão que um líquido exerce quando ele gera vapores. Tá? Naturalmente, ele gera mais vapor a temperaturas mais altas, portanto, a pressão que esse vapor exerce é maior. A pressão de vapor pode se entender da seguinte forma: os vapores formados pelo líquido empurram o ambiente externo, tal como a atmosfera, né? E empurrando ele forma uma pressão, é uma força que gera uma pressão. Então a pressão produzida pelos vapores formados por um líquido, ela é chamada de pressão de vapor. Claro, alguns líquidos evaporam mais facilmente do que outros, né? Então aqui nós temos as curvas que denotam a pressão de vapor dessas substâncias em função da temperatura. Conforme aumenta a temperatura, a pressão de vapor aumenta por consequência. Tá? E um detalhe é que nós vimos que um material ele só vai evaporar, ele só vai entrar em ebulição quando a sua pressão de vapor atingir o mesmo valor da pressão externa, da pressão ambiente, onde ele está. No caso, se for um recipiente fechado, um recipiente aberto, é a pressão atmosférica. Então, quando a temperatura daquele líquido aumenta a ponto da sua pressão de vapor atingir um valor igual ao da pressão atmosférica, aquele líquido vai entrar em ebulição. Ele começa a ferver, tá certo? É justamente esse ponto pontilhado aqui, ó. Essa pressão de vapor, onde temos essa linha pontilhada. Para o caso do éter, a temperatura em que o éter entra em ebulição, tá, que é um pouco mais de 30 graus Celsius, a acetona um pouco mais de 50 graus, o álcool um pouco mais de 80 graus Celsius e a água a 100 graus Celsius. Tá certo? São as pressões de vapor, são as temperaturas correspondentes às pressões de vapor iguais à pressão atmosférica. Então, são as temperaturas em que essas substâncias entram em ebulição. Legal? Vale lembrar que um líquido é considerado volátil quando ele evapora mais facilmente do que outro líquido. Legal? No caso dessas quatro substâncias, a substância que evapora mais facilmente, a mais volátil, é o éter, que é a menor temperatura de ebulição. Ele ferve a pouco mais de 30 graus, ele já vira gás. Tá bom? Agora, com relação a uma substância que vocês conhecem bem, chamado álcool gel, ele é formado da seguinte forma: a adição de uma substância espessante, tá? Ou seja, que torna a substância um pouco mais viscosa do que a substância original, né? Um espessante é adicionado à substância álcool para que o álcool se torne um pouquinho mais espesso, um pouco mais viscoso. Qual é a ideia? O álcool ele tem uma ação antimicrobiana, uma ação até mesmo bactericida. E o álcool gel ele é um esterilizante justamente pela sua ação antimicrobiana. No entanto, o álcool puro ele é volátil, ele evapora facilmente. Então, quando se adiciona álcool puro à mão, logo ele evapora. E isso diminui o seu tempo de ação antimicrobiana. Tá? O resultado é que a efetividade dele é baixa. O álcool gel, como ele está na forma de gel, essa substância espessante, ela segura o álcool, impedindo ou dificultando a evaporação do álcool, mantendo ele por mais tempo em contato com a superfície onde ele foi passado. O resultado é que a ação antimicrobiana dura por mais tempo. Tá certo? Ele segura o álcool mais tempo nesse gel. Ele evapora com maior dificuldade. Beleza, gente? Tá? Então essa é uma curiosidade interessante. Vamos agora falar um pouquinho sobre as propriedades coligativas. Tá? O efeito tonométrico é justamente o efeito que estuda as alterações da pressão de vapor de uma substância
quando é adicionada uma outra substância misturada. Ou seja, vamos falar do efeito na pressão de vapor do soluto no solvente. Tá? O que o soluto faz? Primeiro vamos recorrer às ideias de cada soluto. Tá? Imaginemos, por exemplo, a sacarose. A sacarose é um soluto formado pela fase sólida, ou seja, cristais de açúcar. Sacarose é o mesmo açúcar que temos em casa, que, quando dissolvido em água, simplesmente produz açúcar dissolvido. Ou seja, esse soluto, quando combinado com água, ele não tem nenhuma ação que forme íons. Pelo fato de não formar íons, temos que, a cada 1 mol de sacarose sólido, produz em água 1 mol de sacarose dissolvido, tá? Sem nenhum segredo. É como você jogar um carro no rio. Se você joga 3 carros num rio, você tem 3 carros afundando. Ponto. Nada mais acontece. Beleza, gente? Então, pelo fato de não formar íons, a solução feita de água e sacarose não conduz eletricidade. Então, é chamada de solução não eletrolítica. Beleza? Bom, se nós fizermos uma solução agora, ao invés de sacarose, usarmos cloreto de sódio, o sal de cozinha, quando combinado com água, ele dissolve e também sofre dissociação iônica, ou seja, separa os íons cátion e ânion. Tá? Percebe-se que, então, como forma íons na solução, essa solução tem cargas positiva e negativa distribuídas e, portanto, ela permite a passagem de corrente elétrica. E um detalhe é que, para cada 1 mol de cloreto de sódio dissolvido, forma-se 1 mol de cátions e 1 mol de ânions, portanto 2 mols de íons para cada 1 mol de substância inicial. Percebe? Então, se você dissolve 1 mol de cloreto de sódio, forma 2 mols de íons. Tá? É como se você jogasse o carro no rio e as 4 rodas saíssem do carro. Então, quantas partes se formam uma vez que você joga o carro no rio? Jogou um carro no rio, você separa as 4 rodas do restante do carro. Então tem 5 partes boiando no rio. Legal? Boiando não, afundando, não é mesmo? Legal, gente? É o que acontece então com o cloreto de sódio. Beleza? E pelo fato de ter íons, conduz corrente elétrica a essa solução e, portanto, é uma solução eletrolítica. Beleza? Bom, acontece que uma substância é chamada de não eletrólito quando ele não forma solução eletrolítica. É o caso da sacarose. Quando misturado com água, não forma solução eletrolítica. Então, a sacarose é um não eletrólito. Tá? Já o sal de cozinha é um eletrólito, porque quando misturado com água, forma solução eletrolítica. Forma solução que conduz eletricidade. Legal? Bom, quanto ao efeito tonométrico, vamos primeiro estudar um pouco dos efeitos nas soluções não eletrolíticas. Tá? Primeira coisa, quando a água é pura, não misturada com nenhuma outra substância, ela já tem a sua pressão de vapor. Ela forma, a uma dada temperatura, uma determinada quantidade de vapores. Tá? Quando misturamos sacarose, por exemplo, na água, a quantidade de vapores formados se torna menor. O que percebemos aí? É como se a sacarose segurasse as moléculas de água na fase líquida, dificultando que as moléculas de água se tornem vapores de água, ou seja, que as moléculas de água líquida passem para o estado gás. Isso diminui também, por consequência, a pressão de vapor da água na solução. O resultado é que, então, a adição de sacarose na água diminui a pressão de vapor da água na solução. Legal, gente? É como se o soluto segurasse o solvente, impedindo ou dificultando ele de evaporar. Certo? Assim como acontece de forma similar ao álcool gel. Agora, para soluções eletrolíticas, lembrando que a cada 1 mol de uma solução você produz mais de 1 mol de íons, então você tem ainda mais soluto. Tá? Então, a comparação de água pura para a comparação de água contendo cloreto de sódio, por exemplo, você já tem uma diminuição ainda maior da pressão de vapor. Percebe que o cloreto e o sódio são íons e eles seguram muito mais fortemente as moléculas de água, dificultando ainda mais a água de evaporar. Ou seja, ele reduz
muito mais a pressão de vapor do que a sacarose. Tá? Ele reduz a pressão de vapor da água na solução. Por ser justamente uma solução eletrolítica, os íons seguram mais fortemente as moléculas de água. Tá? Então diminui bem mais a pressão de vapor. Agora, comparativamente, podemos acompanhar nessa tabela. Essa tabela ela mostra a pressão de vapor da água pura, tá? Em comparação com a água quando misturados determinados solutos, no caso sacarose e o sal de cozinha. Percebe que então ela tem uma pressão de vapor quando pura, e quando adicionado sal ou sacarose, a pressão de vapor da água já diminui. Percebe? A cada 10 mol de sacarose, quando dissolve, forma 10 mol de sacarose dissolvido. Isso já reduz a pressão de vapor da água. A cada 5 mols de sal dissolvido, gera 10 mols de íons dissolvidos, e isso também diminui a pressão de vapor da água. E com 10 mols dissolvidos de soluto, em ambos os casos, seja sacarose, seja íons, promove a mesma diminuição da pressão de vapor. Olha que interessante, porque justamente tem a mesma quantidade de soluto dissolvido, certo? E o mesmo acontece no caso de baixo, tá? Olha lá, 20 mol de sacarose forma 20 mol de soluto dissolvido, reduz a pressão de vapor ainda mais. 10 mols de sal produz 20 mols também de soluto dissolvido, causando a mesma diminuição na pressão de vapor, ou seja, percebemos então que a pressão de vapor de uma solução ela é proporcional a quanto de soluto tem dissolvido. Tá? Nós já vamos falar sobre isso quantitativamente, em números. Graficamente, nós temos essa comparação. A curva da pressão de vapor versus temperatura do solvente puro em comparação com a curva da solução. Percebe que então a solução sempre tem uma pressão de vapor mais baixa, equivalentemente quando comparado com o solvente puro. Tá? De forma que a uma mesma temperatura, a pressão de vapor da solução é sempre mais baixa que do solvente puro. Isso significa que para ebulir o solvente de uma solução, comparando com o solvente puro, precisa atingir a mesma pressão de vapor que a pressão atmosférica, né? Que no solvente puro acontece a uma dada temperatura. Já para a solução, para atingir a mesma pressão de vapor, é necessária uma temperatura mais alta. Ou seja, isso significa que o efeito tonométrico é a diminuição da pressão de vapor de acordo com a quantidade de soluto que tem dissolvido na solução. Certo? Diminuindo a pressão de vapor, então entende-se, portanto, como uma aplicação prática, que água salgada ou água com adição de açúcar, ela evapora só a temperaturas acima de 100 graus Celsius, porque o soluto segura o solvente, ele dificulta o solvente de evaporar. Esse é o chamado efeito tonométrico. Legal, gente? Diminui a pressão de vapor do solvente na solução. Agora, isso pode ser expresso quantitativamente pela famosa lei de Raoult. Né? Se lê Raoult da mesma forma como o nome do Raul Seixas, né? Mas não é dele. A lei de Raoult diz o seguinte, que a pressão de vapor de uma solução ela é proporcional à fração molar do solvente na solução multiplicada pela pressão de vapor do solvente puro. Tá? Lembrando que fração molar do solvente em termos de mols, é o quanto em mols você tem de solvente na sua solução, comparando com o total de mols de soluto mais solvente, ou seja, o total de mols da solução toda. Né? Mols de só do solvente, mols de soluto mais solvente. Né? Mols total de solução. Isso é a fração molar do solvente na solução. Como é solvente, a sua fração molar sempre vai ser acima de meio, sempre vai ser acima de 50%. Tá? Bom, é uma continha bastante simples. A pressão de vapor da solução vai ser a fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Beleza, gente? É uma continha bastante simples, que nós vamos explorar nas próximas aulas, essas contas, tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho qualitativamente. Vamos observar a questão da página 147, questão 1 da PUC de Minas Gerais. Ela pede,
Analise as soluções aquosas abaixo. Tá lá, são 4 soluções. Solução em que se dissolveu 0,1 mol de glicose em 1 litro d'água, 0,1 mol de sulfato de cobre em 1 litro d'água, 0,2 mol de cloreto de potássio em 1 litro d'água, 0,5 mols de nitrato de prata em 1 litro d'água. Tá? Aí a pergunta é, considerando que as espécies iônicas estão 100% ionizadas, assinale a afirmativa incorreta. Tá? A incorreta, vamos buscar. Dessas 4, somente uma está incorreta. As outras 3 são corretas e nós vamos avaliar isso. Tá? Primeira coisa, para a gente poder responder essas perguntas, precisamos saber qual é a solução que tem a maior quantidade de soluto dissolvido. Deve ser a solução 4, mas nós precisamos verificar quais delas são ionizadas e quais delas não são ionizadas, certo? Quais produzem íons e quais não. Observando uma por uma, solução de glicose. A glicose é um açúcar, não produz íons, é uma substância molecular. Então, a cada 1 mol de glicose adicionado à água, se forma 1 mol de glicose dissolvido. Então, é 1 para 1, sem problemas. Sulfato de cobre já não. Sulfato de cobre é uma substância iônica. Então, a cada 0,1 mols de sulfato de cobre adicionado, vai produzir 1 mol, no caso, 1 mol de sulfato de cobre adicionado, produz 1 mol de cobre e 1 mol de sulfato. Portanto, 2 mols de íons. Para cada 1 mol de sulfato de cobre, 2 mols de íons. Então, é o dobro. Portanto, aqui, 0,1 mol de sulfato de cobre adicionado em 1 litro d'água forma 0,2 mol de íons dissolvidos em água. E o mesmo acontece para cloreto de potássio e nitrato de prata, que também são substâncias iônicas. Está lá, 0,2 mols adicionados de cloreto de potássio vão formar 0,4 mols de íons. E 0,5 mols de nitrato de prata formam 1,0 mols de íons dissolvidos na solução. Legal? Então, o que nós percebemos? Que a solução com maior quantidade de soluto é a solução 4 de nitrato de prata. E aqui, no primeiro item, fala sobre o ponto de congelamento, não congelação, tá, gente? Da solução 4, justamente a mais concentrada. O ponto de congelamento, ele também diminui quanto mais soluto estiver adicionado. Assim como quanto mais soluto, menor é a pressão de vapor da solução, quanto mais soluto também, menor é a temperatura de congelamento. Tá? Então, mais difícil é a solução congelar, assim como mais difícil é evaporar. Certo, gente? Então, o ponto de congelamento da solução 4 é o mais baixo de todas? Sim, porque é a que tem mais soluto. Certo, gente? Então, o item A está correto. Beleza? Vamos para o item B. O ponto de ebulição da solução 1 é o mais baixo de todas as soluções dadas? A solução 1, gente, é a que tem a menor quantidade de soluto dissolvido. Tá? Ou seja, ele vai diminuir pouco a pressão de vapor. O resultado é que ele não vai aumentar tanto a temperatura de ebulição da água. Portanto, ele tem a temperatura de ebulição mais baixa? Sim. É o mais fácil de evaporar o solvente, porque tem menos soluto. Tá? Ele não diminui tanto a pressão de vapor assim. Beleza? Então a B também está correta, mas nós queremos a incorreta. Beleza? Então na C, a C ela diz a pressão de vapor da solução 2 é mais alta que a pressão de vapor da solução 1. É evidente. Por quê? Se você tem a pressão de vapor da solução 2 é mais alta que da solução 1. Vamos verificar. Da solução 2, a pressão de vapor é mais alta ou mais baixa? A solução 2 é que tem mais soluto dissolvido em comparação com a solução 1. Então, a pressão de vapor é mais baixa do que da solução 1. Se tem mais soluto, a pressão de vapor é mais baixa. Tá? O resultado é que a temperatura de ebulição é mais alta. Beleza? Então, nesse caso, o item C é incorreto. Não é a pressão de vapor que é mais alta, é a temperatura de ebulição que é mais alta. Porque a pressão de vapor é mais baixa na solução 2, que tem mais soluto, que na solução 1. Beleza?
Vamos ver, então, a alternativa D. A solução 3 tem um ponto de ebulição mais baixo que a solução 4. Sim, porque a solução 3 tem menos soluto que a solução 4. A solução 4 tem uma temperatura de ebulição mais alta. Então, a solução 3 tem uma temperatura de ebulição mais baixa que a solução 4. O resultado é que o item D está correto. Certo, gente? Então, a alternativa incorreta é a do item C. Beleza, então, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste novamente, quantas vezes vocês quiserem esse vídeo. E nós tiramos as dúvidas pelo Zoom. Ou então, se vocês forem mais tímidos, podem tirar as dúvidas mandando no meu e-mail. Beleza, gente? Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com todos vocês. Obrigado, gente. Abração.